Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Be4U Cast e hoje o nosso tema é adolescência. Estamos aqui com a nossa psicopedagoga Odete Silvestre, a nossa psicóloga Amanda Jacobi e a nossa psicóloga Andréia Pereira. Meninas, vamos começar com um clichê aí, né? Adolescência. O que a gente pode esperar dessa fase? Como é essa fase? E que vocês possam um pouquinho contribuir com o que vocês têm, o que tem vindo de demanda, quais são as maiores dificuldades. O Odete vai poder contribuir também com a parte de aprendizagem, né? Diante de tudo que a gente viveu. Então, um bate-papo. Amanda, puxa isso daí. Como que você pode dizer um pouquinho do que a gente pode esperar da adolescência? Como tem vindo essa demanda para você? Legal, Má. A adolescência é uma fase do ciclo da vida, né? Que inicia ali com a puberdade, entre 11 e 12 anos. Teorias nos contam que 11 e 12 anos, meninos, né, e meninas, não tem essa questão de um amadurecer mais rápido que o outro. É uma fase que vem carregada de transformações e modificações. É uma fase que tem muito embate com os pais. Por quê? Porque eles vêm de uma infância de que eles eram muito conduzidos. Sim. E agora eles querem conduzir sozinhos, né? Então existem muitos conflitos e os conflitos eu não vejo como só negativos. Sim. Eu vejo hoje como uma importância de um posicionamento e uma importância de se apropriar de si mesmo. É um momento que realmente os pais, eles têm que ficar mais ali na lateral e não tão na frente, mas tentar se recolher um pouquinho e ficar no segundo plano. Eu sei que é difícil para os pais e essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho na clínica, é com os pais também, né? Deles não terem conhecimento dessa fase, o que esperar dessa fase. É uma fase de modificações. Porque assim, tem que se posicionar, tem que colocar limite, ao mesmo tempo tem que ser muito amigo, porque assim... Minha mãe foi muito assim, olha, me conta, confia em mim. Então, você tem que estreitar o laço. Confiança. Que é a confiança, imagino eu aqui, né? e também colocar limites. Olha, pivotar, aqui vai, aqui não. E continuar direcionando, né? Até porque a gente sabe, as meninas sabem que o nosso cérebro, essa parte frontal aqui, que é a parte do freio social, que é a parte do autocontrole, ele só se desenvolve com 25 anos. Então a gente precisa estar ali supervisionando, direcionando, né? E são duas alterações muito importantes que acontecem nessa fase, que é a questão do sistema de recompensa. Então o adolescente, ele pensa muito no prazer. Ele é conduzido pelo prazer e não pensa muito nas consequências negativas, né? E outra questão é o autocontrole. O adolescente, ele não consegue ainda, tá em defasagem essa questão do autocontrole. Então, por isso que existem comportamentos de risco, né? Por isso que às vezes eles não pensam na consequência de matar a aula. Eu tenho uma adolescente que matou a aula e ela falou, e eu falei assim, mas você não pensou no que poderia acontecer? Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Será que é um desafio, né? Uma coisa de... Eles são mais guiados por esses desafios. Quase não tem medo. Então, como a Amanda falou, não está bem desenvolvida essa parte de razão, né? De decisão, de tomada de decisão, de consequências e até do perigo, né? Do que pode ter. Então, quanto mais jovem a pessoa é, menos medo ela tem, né? E a gente sempre fala assim, quando a gente era adolescente, a gente tinha mais ânimo para algumas coisas, hoje em dia a gente fala assim, ai, não tem mais coragem, né? Então, interessante, a fase da descoberta, né? Porque quanto menos medo tem, mais desafios tem, mais descobertas e experiências. Experiências, exato. E o interessante, né, é os pais, os educadores, o adulto, né, que está em contato com o adolescente, não levar, às vezes, essa afronta, esse comportamento mais intempestivo para um lado pessoal, né? Como as meninas estão falando aqui, muitas transformações ocorrem nesse período, né? E assim, essas transformações, a gente diz até assim que é uma poda, né, neural, porque algumas conexões
sinapses, né, das células cerebrais do neurônio, elas deixam de existir porque ele não precisa mais, como aquelas que ele criou para aprender a falar, andar, e outras surgem, né, ali, né, nesse espaço para que ele possa se desenvolver daí de uma forma que ele vai se posicionar na vida adulta. Então, essas próprias transformações, que hoje bem sabemos que não são só hormonais, elas são responsáveis por esse tipo de comportamento mais desafiador, né? E o importante, eu acho, é que não devemos levar ao combate, mas agir com firmeza e com respeito, né? E assim, o que funciona muito na psicopedagogia, a gente percebe, é a questão da parceria. Porque a parceria vai ter também limites, regras, direitos e deveres, que tanto o adolescente como o adulto deve obedecer, né? Sim, os combinados. Os combinados. É isso aí. E é legal essa questão da parceria, porque isso é uma construção desde a infância. Não queira esperar do seu filho adolescente uma conexão agora. É uma construção. Porque a tendência, né, natural é que os adolescentes eles se distanciam para se descobrirem e ficam muito mais próximos dos pares, dos amigos, né? Sim. Então, não espere criar conexão com seu filho adolescente. Essa conexão já é criada na fase da infância, o que seu filho gosta, o que ele gosta de fazer, como ele se sente, você o escuta, você o valida, né? Então, isso é muito importante porque é uma construção, tijolinho e tijolinho. E outra, se a gente não tem a validação dentro de casa, se a gente não tem o acolhimento, se a gente não tem escuta, o mundo vai escutar e não vai passar os valores que a gente tem, vai passar outros valores. Então, por isso a importância desse acolhimento desde sempre, desde a fase da infância, porque ele vai ter a liberdade, a abertura para chegar e conversar. Não que vai contar tudo, a gente sabe, a gente já foi adolescente, mas ter essa abertura que talvez no dilema, no desafio, ele sabe para onde correr, ele sabe para onde pedir ajuda, né? E interessante assim também pensar que para ganhar essa confiança do adolescente, o adulto precisa interagir com o meio dele. Então os conteúdos, os valores que queiram passar, sempre associar ao que ele acha, ao que ele naquele momento é significativo para ele. Porque às vezes ele pode até ouvir um conceito, mas se ele não vê significado, aquilo não vai ficar, né? Então, quando é atribuído, assim, significância, que ele vê relevância, importância, né? Daí consegue colocar de fato esses valores ou conhecimentos. Por que né? não? Porque sim. Por que eu não posso? Por que não? Nossa, era uma fase, gente, que tinha muita... Eu tinha muita afronta com meu pai. Era, pai, porque eu posso fazer tal? Não. Mas por que não? Por que não? Porque eu tô mandando, eu tô falando que não. Porque quem manda é eu não aceitava isso, quem manda assim. aqui sou eu, né? Não aceitava. Aí tem essas frases também que ficam mais agressivas até. Quem manda sou eu que sei o que é melhor pra você, que tipo de problema que você tá tendo, sendo que você não tem que pagar boleto. Então, na minha adolescência, eu senti que eu não fui muito validada ali, que eu tava sentindo. Por exemplo, gente, eu falo assim, eu gosto de estudar isso, né? A gente bate papo sempre, adoro aprender sobre isso. E às vezes eu acho que é uma dificuldade para nós pais aprender a validar, né? Sim. Isso não significa que os pais não tenham autoridade sobre os filhos, né? Senão a gente acha que está falando assim, eles estão... então quer dizer que o adolescente vai fazer o que quer, né? É importante explicar, mas o que é validar? Pois é. Eu gostaria muito de falar aqui sobre a importância das necessidades básicas que existem na formação e na evolução do ser humano. Todos nós, na nossa infância, nós temos necessidades básicas para o nosso bom desenvolvimento emocional. Essas necessidades básicas são mais ou menos conexão e proteção, limites realistas com afeto,
a espontaneidade e o lazer e a liberdade de expressão. Acho que faltou um aí ainda, mas cada fase ela precisa. Então, a primeira fase, o bebê nasceu, ela precisa de conexão. Ela precisa de pelo menos um apego seguro, né? Aquele que vai transferir o amor, o afeto. Piaget, na educação, ele fala sobre isso, né? Ele diz que tem estágios de aprendizagem, né, para o desenvolvimento humano. Piaget, ele é um biólogo, ele não era educador nem psicólogo, mas ele estudou, ele queria fazer pesquisa, e ele validou os estudos dele em pesquisas mesmo, científicas, em que ele queria descobrir como o ser humano se desenvolvia. Para isso, ele precisou compreender como ele aprendia, né? E ele fala essa questão, né, desde bebê, né? Então, ele chama essa fase inicial de sensório-motor, que é aquela que o bebê, através dos reflexos, ele vai, né, aprendendo a se conduzir. A gente vê muito bebê colocando a mão na boca, né, colocando objetos. Então, até os 2 anos, ele está nessa fase. E assim vai indo, né? A gente vai ter outras fases até chegar à fase da adolescência, né? Que aí a gente, não vou me alongar aqui, que daí eu acho que já é outro podcast, né? Mas assim, a fase assim, daí depois tem a pré-operatória, né? Que vai ali dos 2 anos aos 7 anos ali. E depois eu vou ter a operatória concreta, que vai ser dos 7 até 11, 12 anos. E depois, né, a operatória concreta formal, que é essa do adolescente, né, da fase do adolescente. Então, nessa fase ele já é capaz de abstrair, assim, os conhecimentos mais abstratos e relacionar com os conhecimentos adquiridos, né? Então, assim, compreender como ele se desenvolve faz a gente entender melhor como se posicionar também diante deles, né? Com as necessidades de cada fase, de cada etapa, né? Isso. Depois, e o apego seguro, assim... Seguro. O apego seguro. Por exemplo, a gente pode dizer que a fase primordial nessa primeira infância? Todas as fases são primordiais, Sim, né? Mas o apego seguro, nós estamos falando de como que as pessoas na fase adulta vai se relacionar. Né? Então ela vai ter lá o exemplo exemplo não só de ver, mas de sentir, né? Então, conforme ela teve o seu apego seguro bem desenvolvido, eu tô falando do apego seguro. Sim. Aí tem um apego não tão seguro assim, um apego, né? Às vezes, então a criança não tem digamos pai, não que tem vai mãe. nortear a maneira como ele se relaciona. Como ele vai se relacionar como um adolescente e um adulto depois. Sim, porque existem fatores de risco e fatores de proteção. Né, uma família estruturada, um ambiente ali harmônico, são fatores de proteção. Que tenha diálogo, que tenha respeito. E aí existem fatores de risco, talvez pais ausentes, cuidadores mais agressivos. Então, nós somos formados diante dessas duas questões. Quais são os fatores de proteção e os fatores de risco? Como que o ambiente está influenciando isso também? Como está o ambiente, né? E aí vai crescendo, você falou da validação, né? A parte de expressão, o direito de expressar. Então, eu recebi a maioria dos meus adolescentes, quando eles falam assim, eles não me escutam, né? Então, os pais, às vezes autoritários demais ou ausentes demais, eles não escutam o que o adolescente tem que falar. Então, aquilo que a gente acabou de falar, não, pronto, acabou. Por que não? E assim, por que você está falando? O que você quer saber? Não, talvez o não vai continuar, mas o que você quer? Ouvir. Então, o direito como de poder tá expressar o que está sentindo. O que você tem em mente, né? E às vezes fala assim, não, para de chorar à toa. Às vezes fala para criança, né, que é importante a gente falar, o que a Amanda disse é bem interessante,
Porque a adolescência também é um fruto da infância. Sim. Então, às vezes a criança está chorando, para de chorar à toa. Mas como que você sabe que é à toa? Você já viu o que a criança está sentindo? O que o adolescente está sentindo? Ela é à toa. É à toa para você. Você não sabe o que ele está sentindo, a emoção dela é válida. Talvez ela vai precisar de uma direção, uma orientação de como ela vai lidar com essa emoção. Mas a emoção dela é válida. Nós não temos direito de invalidar a emoção de ninguém, nem das crianças e nem dos adolescentes. Nós não estamos no coração, na mente deles, saber o que eles estão sentindo. Então, esse direito de expressar as emoções e o que eles estão pensando é uma das necessidades básicas que precisam ser bem desenvolvidas. Porque senão depois nós vamos ter adultos que têm medo de tudo. Não podem falar nada, não podem sentir nada. Passivos. São aquelas pessoas passivas, aquelas pessoas tímidas, com uma vergonha extrema. Né? Então, a validação, começa na emoção. Né? E às vezes, né, até no comportamento. Olha, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo o que você está querendo, mas nesse momento o que nós podemos fazer é isso. Né? Então, você não vai, pronto, acabou. Né? Então, quer dizer, eu não estou validando o que o adolescente está dizendo, o que ele está querendo. E aí... E algo interessante também é que nós nos colocamos naquele lugar, eu também já me senti assim, mas eu tive que agir assim, né? Colocar o nosso exemplo também. E outra coisa interessante, a gente ter a consciência que os repertórios da criança é diferente de um repertório adulto. O repertório de um adolescente é diferente de um repertório adulto. O adulto, ele romantiza muito pro adolescente que é a melhor fase da vida dele. E é um turbilhão de coisas, né? E aí fica até frustrado, porque é muita modificação. E a gente passa pro adolescente e pra criança que eles estão na melhor fase da vida deles. E todas as fases da nossa vida vai ter dilemas. Sim. Vai ter desafios, né? E a gente precisa validar cada uma delas. Todas as fases da nossa vida, a gente tá ali em contato com a nossa identidade. A gente tá construindo e se conhecendo. Quando fala de adolescência, assim, pra mim, lembrando a minha, o que eu falo que acho que vocês podem contribuir, porque muito mais do que eu, mas 2 desafios, era a socialização, de ter que pertencer, ou, né, e a outra que era de conseguir manter um diálogo, né, aquela coisa de validar com o limite, né, não só colocar o limite. Eu acho que pra todos os pais tem essa dificuldade, assim, né? E pro adolescente que está socializando também. O limite também é uma outra necessidade básica para um bom desenvolvimento, né? Às vezes eu já escutei várias vezes alguns pais falarem assim: eu já fiz a minha parte, agora é ele quem sabe, né? E aí eu fico assim, meu Deus, né? O cérebro nem tá maduro. Você fez ainda. um monte de coisa, com certeza, mas tem tanta coisa ainda para fazer. Então, assim, o menor, ele precisa de um cuidador porque ele não tem condições de se guiar sozinho. Então, ele precisa de alguém para dar limites. Eu lembro que eu trabalhei 2 anos com dependência química e uma mãe falou assim para mim: eu não sei onde eu errei. Esses meninos tinham tudo. Ela tinha 2 filhos que eram dependente químico. Ela falou assim: eu dei tudo para esses meninos. Tudo que eles queriam eu dei. Eu falei assim: pois é justamente isso, né? Eles só queriam não. Moça é uma psicopedagoga que ela defende a ideia que a criança de 2 a 3 anos ela testa o adulto, né, para saber ali até onde ela se posiciona, como é que ela vai agir, como que ela vai atuar, né? Então, assim, ela fala muito que a birra, às vezes aquele choro mais constante. Então, assim, quando os pais colocam o limite, a criança se sente protegida. Claro que dessa forma respeitosa que a gente está colocando aqui, né? Positiva. Então, positiva. E ela diz ainda, ela vai mais fundo e ela diz assim, que o adolescente, ele repete essa fase de validação também, de testar como ele vai atuar. Então,
Claro que ele não vai fazer aquela birra lá que a gente conhece. E também não é consciente, né? Vamos ver até onde eu posso ir, como é que vão ser as coisas. Porque senão a gente acha assim, eles fazem isso tudo de cabeça feita, não? Parece que faz pra me irritar, né? Intencional. A gente escuta, parece que faz pra me irritar. Não é pra irritar, né? Eles estão fazendo isso porque eles estão vendo até onde eles podem ir, eles estão experimentando. E aí os pais reforçam às vezes, né? Diante de uma birra, de um comportamento inadequado, eles dão o que querem e aí reforçam, o fato de eu conseguir através desse comportamento que eu queria, então eu vou repetir e aí reforça, né? E uma coisa interessante também, Má, que eu observo é que os pais eles não conseguem dividir a geração deles com a geração atual. Também gera um embate. Conflito, assim, né? Porque Fizeram assim comigo, então vai fazer assim com você? Na minha época, a gente namorava e já casava. Na minha época, a aliança era algo que era pra afirmar ali e deixar mais sério ainda. Então, hoje os adolescentes, eles já pedem namoro com aliança. E os pais ficam apavorados. Nossa, mas já tem aliança de namoro? Ela só tem 14 anos. E ficam desesperados. E é interessante a gente conseguir separar as gerações. A minha geração é totalmente diferente da geração dos meus pais. A adolescência lá, talvez naquela época, era até mais tardia, né? Hoje a gente vê essa puberdade com 11, 12 anos porque existe a nutrição, existe as substâncias que são usadas. Então acelerou esse processo e ao mesmo tempo também tem adolescência estendida, né? Por conta das responsabilidades ali educacionais, no qual a gente estuda primeiro e depois a gente vai ter nossa independência. Isso na época do meu pai, não. Na época do meu pai e da minha mãe, tinha essa questão de estudos, né? Da época da minha avó, tinha essa questão de já se formar família e criar uma responsabilidade com 16, muito 17... cedo, né? E nós vemos hoje isso mudando. É por isso que não tem receita. Né? Não tem receita. Eu falo para os pais dos meus adolescentes assim, gente, se tivesse receita eu ia vender tão caro. Né? Por que não tem receita? Por vários motivos. Um dos motivos é esse que a Amanda acabou de falar, né? A geração vai mudando, as coisas vão mudando, os valores não mudam, mas a gente precisa adaptar. Né? E o que muda também, né? É a individualidade, né? Nunca existiu uma Maiara e nunca mais vai existir. Então, por isso que não tem receita. A gente precisa, então, olhar e sentir a necessidade. Então, porque falaram, né, que é assim, então vamos fazer assim. Mas o que a Amanda está precisando? Eu falo com os pais, assim, que essa fala, né, na minha época, né, que era... Então, assim... época boa é a época que você está vivendo, né? Então, torna, às vezes, até meio que frustrante, né? Para o adolescente ouvir que só na época passada que foi bom, né? Então, cria-se uma autoestima mais baixa, né? Diante de uma fala assim, né? Então, época boa é a época que você está vivendo, atuando, né? E você sabe que você trouxe um tema que eu acho legal a gente falar também, autoestima. É uma, assim, adolescência, autoestima, socialização. Sério. Autoestima zero dos adolescentes. Sabe, aquela coisa assim, eu fico pensando aqui, a minha mãe tinha uma preocupação muito grande com quem você tá andando, o que você tá fazendo, será que você vai ter os mesmos comportamentos da turma que você tá andando? E assim, eu acredito como mãe, assim, que a gente passa os valores, né? Por isso é importante a gente estar presente, estar validando, saber a necessidade de cada temperamento. Tem 3 filhas, cada um tem uma necessidade, saber a necessidade de cada um, o que eu vou trazer de mais ferramentas aqui para esse temperamento, o que eu vou dosar, né? É importantíssimo. Mas esses valores, né? Esses valores, é importante dizer que eu tenho uma paciente que ela disse que o pai dela falou para ela fazer tal coisa e ela viu o pai dela fazendo diferente. Mas pai, né, o senhor está fazendo? Ele falou assim, não, aquilo era importante para a sua educação. Quer dizer, é importante dizer, mas não fazer
não vale. É a questão do respeito. E não é só uma questão da adolescência, do desenvolvimento da criança. Amanhã, depois ele vai ser um adulto que vai falar, meu pai, ele não fez absolutamente nada, ou minha mãe não fez absolutamente nada do que eles falaram para eu fazer. Né? Então, é o exemplo. Exatamente. É eles vendo como é que se faz, é que eles vão aprender, não é dando discurso. Aliás, adolescente detesta discurso. Quanto menos você falar, melhor. Eles vão assimilar 7 palavras, 5 palavras e ponto. Tem que ser muito significante o que está dizendo, né, para eles, né? Mas voltando à questão da autoestima, né? Eu acho que agravou-se um pouco mais essa questão de rede social. Né? A adequação de padrões. A comparação ficou muito maior. Né? Então, eles se comparam com fotos e vidas que geralmente eu arrisco dizer que 95% não é real. Eu brinco lá, eu falo assim, é a vida real ou é a vida no Instagram? Não é? É, bem por aí. E acelerou também essa questão de a gente estar todo o tempo em contato com notícias, né? Muita informação. Muita informação. Tudo isso pode gerar transtornos emocionais, né? Sim. Então, a todo momento a gente está ali sendo estimulado, a gente acorda sendo estimulado pela tela, por informações. A gente tem muito mais acesso hoje a notícias ruins do que antigamente. Antigamente a gente tinha que ligar lá no horário do jornal pra gente saber, né? Então, tudo isso mexe muito com o emocional e também afeta a autoestima. E é um período de vida que a gente busca muito validação do outro. A gente vai se formando e tendo recortes assim e criando a nossa identidade também em relação ao outro. A validação do que o outro pensa. Geralmente é o que o outro pensa, define o que eu penso. Não. E aí, na idade madura, na idade adulta, a gente busca muito mais a autoestima em relação ao que a gente sente de orgulho de nós mesmos. Porque a autoestima é uma estima que a gente tem sobre nós mesmos. E como a gente cria uma estima? E como a gente cria uma opinião sobre alguém? Através das atitudes da pessoa. Então a gente começa a olhar muito mais para nossas atitudes, né? E se orgulhar dessa atitude e vai transformando a nossa autoestima. Mas essa fase da adolescência, existe muita comparação, existe muita busca de afirmação, de validação. Então eu vejo também esses contextos acontecendo. E às vezes essa cobrança também, né, que vem sobre o adolescente, e ele sabe que ele não pode nesse momento ainda dar, né? Ele não sabe ainda que ele não vai conseguir. Então essa cobrança aí também gera um pouco dessa autoestima baixa, dessa frustração. Então é importante, né, tanto o educador como os pais, saber realizar essas cobranças, né, essas exigências, né, para o adolescente também. Isso é importante a gente dizer, né? É importante porque ele sabe que ele ainda não é capaz de atuar como um adulto, então isso ele coloca ele, né, em conflito interno e isso gera um pouco de frustração e com isso a autoestima. É por isso que os pais ou os cuidadores, eles são os maiores, como que é a palavra? Geralmente, não vou falar destruir, porque fica muito ruim, mas a falta de uma boa autoestima, eles devido ao pai e mãe, aos cuidadores. Né? Às vezes os professores, que também está bem pertinho, mas geralmente, né? Porque o meu pai me olhou e falou, você tá gordinha. A mãe falou, mas você vai comer de novo? Você tá comendo tudo isso? Né? Não é para fazer o brigadeiro, você tá gorda. Né? Você tá comendo demais, você já fez brigadeiro essa semana. A roupa também é muito criticada, né? Os estilos também é muito criticados. Muito. E a gente vai se descobrindo. Eu lembro que na minha época de senhorinha, a gente tava numa fase de skatista. Calça da Conduta, é da sua época? Calça da Conduta, tênis da Mary Jane. E assim,
meu pai não achava legal, né? E eu queria um tênis de skatista. Ele falava assim, nossa, mas esse tênis parece pata de elefante. Então tinha muitas críticas. Depois isso foi passando. Eu lembro que com 15 anos eu coloquei o piercing, ele que me levou. E depois eu fiz uma tatuagem. Mas isso são fases que são inerentes, que a gente passa, né? Da geração que eu passei. Agora são outras demandas, outras questões. Meninas, do que vocês vivenciam hoje? Quais, por exemplo, se for ter que denominar ali 2 ou 3, quais vocês acham que são as maiores dificuldades dos pais hoje? Todas. Eu acho que os pais hoje, eles têm muita dificuldade de lidar não só com a adolescência, mas uma criação de filhos. E eu costumo dizer assim que, olha, eu não queria estar no lugar dos pais. Né? Está cada vez mais difícil de educar filhos. Né? Então, mas eu arriscaria dizer a comunicação. Uma comunicação Eu muito acho ruim. também, Andréia, assim, né, me incluindo nessa condição de pai, de mãe, né? Me incluindo nisso, eu acho também assim a escuta, né? Porque a escuta não é só escutar a palavra. Sim, mas Você escuta também os gestos. A escuta, ela é algo assim que a gente tem que desenvolver, né, bastante ainda, né? Porque ela direciona o nosso olhar, né? E às vezes o olhar só julga, né? Mas a escuta, ela permite a gente ir um pouquinho mais. Então, ter, né, essa comunicação, essa escuta é importante. Eu divido a comunicação, eu falo assim que o conjunto da comunicação é saber ouvir, saber falar e saber criticar. Isso. Porque a crítica, ela não é ruim, se a gente souber criticar. Então, eu falo que a comunicação é isso, é o saber ouvir, saber falar e saber criticar. E não adianta, gente. Se a gente não tem conhecimento, se a gente não estuda, se a gente não tem um apoio ali profissional, a gente fica perdido mesmo nessa educação, né? Porque não é ensinado isso pra gente em lugar nenhum. Não se fala de questões emocionais, não se fala de educação emocional. Nós temos que buscar isso. Então, para ser um bom pai e uma boa mãe, a gente precisa buscar. Não cai do céu. A gente precisa estudar. Sim. A gente precisa de referências, a gente precisa de orientações. Pelo menos ler. Pelo menos ler. Tem vários livros. E às vezes a gente escuta muitas assim, parece que meu filho está no mundo da lua, né? Parece que... Então, assim, quando esse comportamento está atrapalhando a convivência dele, o aprendizado dele, é importante procurar até ajuda mesmo, né? Porque é para direcionar. Porque um profissional vai avaliar e depois ele vai fazer intervenções que vai ajudar o próprio adolescente a desenvolver mecanismos para que ele possa aprender, para que ele possa se desenvolver ainda mais. Sim. Né? Viu? Dicas de livros temos para os pais? Assim, de cabeça temos? Tem. Eu tenho também. Eu começo. Vamos lá. Eu começo, André. Eu estou tentando lembrar o nome do livro. É um livro muito interessante que foi escrita por uma neurocientista. E ela tinha uns adolescentes em casa e ela começou a ter uma dificuldade. Falei assim, gente, o que é isso? Que bicho que é esse, né? que é o adolescente. E ela começou a estudar o cérebro do adolescente. É esse o livro? Esse o livro. O meu também então, era o livro é o cérebro do adolescente. Cérebro adolescente. Mas se você for procurar, tem outros livros que chamam o cérebro do adolescente. É um de capa laranja, será? será? Um de capa laranja. É um de capa Ele laranja. é um livro meio carinho, mas vale muito a pena o investimento, porque ela fala de uma maneira muito clara, muito simples e que dá pra gente ler de uma forma bem tranquila. É um livro que eu digo que quem tem filho tem que ter esse livro. E eu tenho 2 filmes. Aos 13, que é um filme que eu assisti na adolescência, acho que passou na escola, se eu não me engano. Ele é meio pesadinho, então para os adolescentes ali, né, 13, 14 anos.
E tem da Disney, eu não sei inteiro, me ajudem. Red é um que é da Disney e ela se transforma em um panda. Ah, eu já assisti esse filme com as meninas, é lindo. É Red. É alguma coisa. É isso, eu acho que é isso. Procura na Disney que vocês vão... Eles são japoneses, coreanos. Sim, é lindo. É. Odete, quer contribuir? Eu tenho, eu vou até pegar daqui. Eu trouxe esse livro aqui, que é de uma coleção de 3 livros. E ele é um manual, assim, é um guia, né? Guia de orientações para pais e educadores. Então, ele no primeiro fala do bebê, no segundo ele vai falar da criança e nesse terceiro é do infanto adolescente. Então, assim, são orientações mesmo, uma linguagem bem fácil, bem acessível, né? É uma psicopedagoga argentina, a Estela Moura, que escreveu esses 3 volumes. É bem interessante. Muito bom. Muito bom, meninas. Querem contribuir com algo mais que acham que faltou falar, que é importante? Acho que não. Acho que falamos. Se deixar, a gente vai se alongando. Vamos. Não, a adolescência tem muita coisa pra gente trazer depois com calma. Pontualmente a gente pode trazer. Sexualidade. Acho muito legal. importante a gente trazer, né? Que é um desafio também para os pais, para o próprio adolescente. Sim, quando começam as perguntas, o que eu respondo, o que eu não respondo, como eu me posiciono, até que ponto eu trago a informação, até que ponto, né? Eu acho muito importante. Às vezes chamar no particular para não constranger perto de outros, né? Então essa fala aí é assim, é primordial dentro do contexto que eles estão vivenciando, né? De adolescência. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, por nos escutar, nos assistir. Nós estamos aqui para trazer informação. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.